As contas públicas do Brasil continuam horrorosas no mês de agosto. Saiu o resultado do Banco Central. A nossa dívida PIB já bate 78,5%. É muito alto, pessoal. E isso só reafirma o que eu falo aqui sempre, há 2 anos já. O Brasil está numa rota de colisão. É por isso que não vai ter grau de investimento. É por isso que o mercado financeiro segue reticente em relação ao governo Lula. É por isso que está todo mundo se preparando, comprando IPCA e o cacete para uma crise que vai chegar. É por isso, principalmente, que você vê a bolsa parada e o dólar, que deveria já estar em R$ 5 por ali, continua muito alto. Todo mundo está vendo essa crise. A questão aqui é, infelizmente, do ponto de vista do brasileiro médio, ele não consegue entender de economia a ponto de perceber que esse movimento é muito danoso ao país, né? É como eu falo sempre aqui em todos os meus vídeos. O trabalho do economista não é ser profeta do passado, isso é historiador. Historiador que olha para trás e diz o que aconteceu. O economista tem que olhar lá na frente. E é por isso que eu venho alertando aqui, é por isso que eu venho falando nos meus vídeos que o Brasil está numa rota complicada. As pessoas precisam entender que o modelo petista usado pelo Lula hoje é o mesmo modelo petista utilizado pelo Lula em 2003 e pela Dilma logo depois que ela sucedeu o Lula. A diferença é que o caos que aconteceu no governo da Dilma não aconteceu no governo Lula, no primeiro e no segundo, porque lá atrás, quando o governo Lula começou a torrar dinheiro pra cacete, exatamente como ele faz hoje, a China tinha entrado na Organização do Comércio, Mundial do Comércio. Isso fez com que ela começasse a comprar muita coisa do Brasil. E essa compra excessiva do Brasil, agronegócio, minério, petróleo, aço, tudo isso fazia com que o Brasil exportasse muito, entrava muito dólar, muita riqueza no Brasil, e no geral, o Lula, por mais que fizesse merda, ele não conseguia gastar tanto dinheiro quanto estava entrando, né? Aí depois, quando a China começou a estabilizar o seu crescimento, a gente teve algumas crises naquele período, a Dilma entrou fazendo exatamente a mesma coisa que o Lula fazia. A diferença é que agora, como o Brasil não ganhava já tanto dinheiro, a dívida PIB disparou. Nessa matéria do Globo, dá uma olhada, estou colocando aqui, também tem esse gráfico da dívida PIB. Percebe que depois que a Dilma entrou e a gente começou a ter problema mundial ali, lembra da crise da marolinha, não sei o quê, a gente teve uma disparada na nossa dívida PIB. E ela veio culminar lá no final do governo da Dilma, quando teve aquela eleição, né? Lembra? A Aécio e Dilma, quem ganha, ela ganhou ali e no dia seguinte ela já aumentou o preço da energia elétrica, estourou toda a crise que existia. E aí veio uma recessão braba. Na hora que veio a recessão braba, o brasileiro começou a sentir, começou os movimentos, não sei o que, né? E tiraram ela de lá, né? Aí veio o Michel Temer, porra, o cara vampirão ali, 3% de aprovação só, apanhava os bolsonaristas dos petistas, o cara com 3% ele conseguiu estabilizar, fez aquela ponte do futuro, você lembra disso? Ele começou a trabalhar esse negócio de privatização, de concessão, fez reforma trabalhista, começou a preparar o país. Quando entrou o Bolsonaro com o Paulo Guedes continuou nessa pegada. A diferença é que depois que a gente aprovou a reforma da Previdência, que ia dar um gás para a gente poder melhorar a nossa situação, e com as ideias do Paulo Guedes de não torrar dinheiro, de focar no empreendedor, mais Brasil e menos Brasília, foi cortada pela crise sanitária em que todos os países fizeram os fechamentos, a gente teve que torrar dinheiro do governo. O que aconteceu? A dívida PIB foi lá para cima, óbvio, o governo começou a imprimir dinheiro para poder pagar as coisas. Só que depois a gente teve a recuperação em V. O Brasil conseguiu efetivamente recuperar rapidamente o seu PIB, né? Então, naturalmente, se o seu PIB caiu, agora o seu PIB subiu, a sua dívida PIB também cai. Então, o movimento foi muito bem feito pelo Paulo Guedes. Só que aí acabou que o Bolsonaro falou um monte de merda, ficou falando lá, arrumando confusão o mandato dele inteiro, em vez de ficar calado, de boca fechada. O que aconteceu? Perdeu a eleição lá pro Lula, aí entrou o Lula de novo, repetindo o mesmo modelo, é o único modelo que o PT sabe fazer. Torra dinheiro que gera crescimento. E gera, eles não estão errados. A questão é que você gera, né, você infla a economia como se fosse uma bolha e depois o negócio estoura. Quando estoura, pega todo mundo desprevenido, né? E por que eu falo todo mundo desprevenido? Porque a maior parte da população ela não entende nada de economia. É por isso que o mercado financeiro, a galera mais rica, o pessoal está se preparando, está se ajustando, e quando essa bolha estourar, o pessoal vai estar preparado. Agora o pobre não vai estar preparado. O funcionário público certamente vai ser o cara que mais vai apanhar. Porque sabe como é que vai ser feita a correção da dívida, né? Como é que você vai corrigir? Através da inflação. Isso é feito, é super conhecido entre economistas. A inflação vai estar alta nesse momento,
você vai deixar de dar aumento para funcionalismo público, você não pode demitir, e aí você vai amassar, derreter o salário do funcionário público. Isso é um negócio que vai acontecer certo, tá? Isso já aconteceu antes. Então, funcionário público, prepare-se, você vai ser um dos que vai pagar a conta. Né? Fora a camada mais pobre e tudo mais que vai sofrer com recessão, com demissão, com um monte de coisa. Então, é muito triste ver o caminho que a gente está tomando. É muito triste ver que os dados estão aí. Né? Essa semana, aliás, semana passada, até fiz um vídeo falando sobre isso. A própria Fitch, né, teve que lançar uma nota falando: ó, esse negócio que o Lula está falando aí, que a gente vai dar grau de investimento, não vamos dar grau de investimento coisa nenhuma. E por que ela lançou essa nota? Não era por causa do Lula, era por causa dos outros investidores falando: pô, que isso, Fitch? Você vai dar grau de investimento num país que está, porra, andando a 150 km por hora em direção ao muro? Então, é muito complicado ver que o nosso país, né, tá nessa trajetória. Isso não vai mudar. E o pior, e verdade seja dito, a maior parte da população ainda está sentindo os efeitos positivos ali dessa inflada do PIB, né, que o PT está fazendo. E a ideia do PT é repetir exatamente o que aconteceu com a Dilma. É inflar, é empurrar, é maquiar, aí na hora que passar 26 estoura a bolha. Só que da última vez, olha o que aconteceu com a Dilma, né? Então eles deveriam ter aprendido com isso para fazer minimamente um trabalho melhor. Mas infelizmente, essa é a nossa realidade. Os números, mês a mês, só confirmam isso. E aí então eu peço que você curta o canal, comenta aqui, não deixe de seguir e vejo você no próximo vídeo.